Bem, pessoal, estamos em 2024, né? Bilhões de doses da vacina aplicada, porque ainda tem tanta mentira e tanta hesitação da vacinação da Covid. Eu vou explicar para vocês, desmistificar alguma coisa e mostrar a relevância desse tema, né? Em primeiro lugar, percebam que o Brasil está muito parecido com o resto do mundo na questão da vacinação, né? O Brasil tem um sistema muito organizado, é bem difundido a questão da vacinação, mas isso aconteceu no mundo inteiro. As fake news e as mentiras, elas se espalharam muito rápido pelas redes sociais, né? E às vezes é muito complicado você ter uma quantidade de informação defendendo o óbvio. Por quê? A ciência, ela tem uma lógica de funcionamento, uma lógica de testagem. E na maioria das vezes, essa lógica de convencimento científico é dentro do método científico. Então, dificilmente você vai encontrar um cientista fazendo vídeo de YouTube ou fazendo argumentação para a população leiga sobre a vacina. Porque ele tem uma linguagem técnica, ele tem uma forma de argumentação que é científica, é baseada em testes e dados. E a vacina da Covid, ela já passou por essa fase. Então, do ponto de vista científico, é muito óbvio, é muito simples, é muito claro, é muito transparente. Além disso, para vocês terem ideia como isso é tão forte, e não é história minha, que estou aqui no YouTube fazendo vídeo para vocês, o próprio Nobel da Medicina, o último, foi dado para quem desenvolveu a tecnologia que gerou, propiciou criar a vacina contra a Covid. Além disso, a gente tem números globais de bilhões de doses aplicadas. A gente nunca viu no mundo uma vacina tão testada. Então, a vacina mais testada no mundo de pesquisa, de publicação e também em campo. É curioso isso, mas às vezes as pessoas falam assim, não, a vacina ainda está em teste e tal. Qualquer remédio que entra, ele continuará sendo avaliado. Tem fases das pesquisas científicas. E essa fase também continua quando o produto está no mercado. Então, sei lá, qualquer remédio que você toma aí, a farmacêutica, os pesquisadores, eles continuam gerando dados sobre isso. Então, a vacina da Covid, ou qualquer remédio que você toma, o teste é eterno, ele sempre será testado. Ele sempre terá uma possibilidade de ser melhorado. Ele sempre terá uma possibilidade de se encontrar um efeito colateral raro, porque muita gente está tomando. Ou seja, né, a vacina da Covid, ela não parou as pesquisas, isso continuará e muito provavelmente a gente vai ver novidade. Júlio, e reação adversa? Claro que qualquer coisa que você tome em sua vida, ela tem riscos, só que pela quantidade de testes que foi feito, pela quantidade de dados que a gente consegue dizer hoje com uma segurança muito grande que a vacina é segura e eficaz. Então vamos lá. Júlio, então por que no Brasil? E aí dou exemplo aqui do meu próprio canal. Tem uma enquete aqui na aba comunidade, clica aí para você ver, que eu pergunto, você acredita que a vacina salvou vidas ou gerou mortes? Então é uma pesquisa, pergunta bem simples, assim, bem óbvia, quando você pensa do ponto de vista científico. A gente tem quase 40% da população que acompanha meu canal, que eu falo vídeo, defendo a vacina e tal, replico, tanta coisa sobre a vacina. 40%. Que não acredita na vacina, acha que gerou mais mortes do que salvou vida ou que tem dúvida. Ou seja, são números assustadores. E quando a gente olha o número da população brasileira vacinada, é maior ainda do que isso, né? Porque você tem menos de 30% da população que está com a vacinação em dia. Quando você pensa que tomou a vacina, pelo menos as 2 doses, realmente a grande parte da população, quase 90%. Mas é naquele período que tinha uma série de mortes, né? O medo estava muito maior. Hoje, que voltamos à nossa vida à normalidade, a dúvida continua forte. Então a gente não pode relaxar, não pode descansar de convencer essas pessoas a tomarem a vacina da Covid, porque é a única forma segura e eficaz. A vacina da Covid está mais do que testada, do que validada, do que comprovada, né? Infelizmente, vocês não vão encontrar nem grande pesquisador, nem fazendo trabalho de rede social, porque o tipo de trabalho que ele faz é outro, né? A linguagem que ele usa, a forma que ele tem de validar uma vacina ou qualquer coisa, já foi respondida. Então, é como se não tivesse mais necessidade, na visão de quem é pesquisador, de quem trabalha com método científico, de quem é pesquisador, de ficar falando óbvio, né? Porque o óbvio é que a vacina funciona. Mas no mundo real, no mundo da gente, que eu estou aqui no dia a dia no meu consultório, que estou falando com vocês na internet, a gente sabe que a dúvida permanece. E a gente tem que tirar essas dúvidas, ainda mais porque quem espalha fake news, quem espalha mentira, né? Normalmente não é pesquisador, né? A maioria deles, né? Alguns até se anunciam como ser, mas a maioria não é mesmo. Eles estão fazendo milhares de vídeos e falando mentira, inventando história. Morre qualquer pessoa e diz aí, tá vendo? Morreu, mas tomou vacina. Claro, a maioria da população tomou vacina.
Não está, pode não estar atualizado, mas a maioria da população brasileira, mais de 90% tomaram. Foram bilhões de doses aplicadas no mundo inteiro. Então, quem morrer no mundo inteiro vai ter tomado pelo menos a dose da vacina, não tem dúvida, né? Porque a vacina foi bem difundida. Então, tá bom? Vamos tentar convencer nossos parentes, trabalho de formiguinha agora, falar o óbvio, repetir, replicar, para as pessoas irem se vacinar, porque a Covid não acabou. A gente vai continuar ouvindo falar dela, vai continuar ouvindo falar casos, vai ter casos de mortes, vai ter relatório Infogripe. A Covid continua sendo as principais causas, olha que assustador, de internação do Brasil e de morte no Brasil. Então não dá para relaxar, tá bom? Espero que tenha ajudado.